Olá pessoal, vamos continuar a pontuação, parte 2. Questão 6. Seriam mantidas as correção gramatical, que mais? E as informações vinculadas no texto, caso o ponto final fosse empregado logo após tempo, fosse substituído por 2 pontos, da seguinte forma. Então aqui, ó, colocando 2 pontos aqui em cima e alterando ali o N para minúsculo e ficando dessa forma. Então, Dom João não respondeu, não perdeu tempo, 2 pontos. No dia 10 de março, 48 horas depois de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou o seu gabinete. Ok? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que o que ele está trazendo para cá é o que? Uma oração explicativa, certo? Vai explicando. Dom João não perdeu tempo. Com o que? Vai explicar. Porque lá no dia tal, tá explicando? Tá. Então, a explicativa ela pode ser introduzida por um sinal de 2 pontos, sem problema? Sem problema. Então, a questão está correta, certo? Agora, se eu não soubesse, por exemplo, intuitivamente, eu posso responder. Se eu não soubesse, então, se aqui é uma oração explicativa, intuitivamente eu poderia responder como? Dom João não perdeu tempo. Aí que tem um ponto, né, original. Aí, no dia 10 de 1808, ele organizou o seu novo gabinete. Então, Dom João não perdeu tempo, ele organizou o seu gabinete. Então veja que esse ponto não dá uma ideia de ponto final, vai trazer uma nova e depois uma nova ideia, mas tem uma ideia de continuidade. Então ele não perdeu tempo. Por que ele não perdeu tempo? Ele vai explicar porque 2 pontos ele vai organizar o seu gabinete aí, ok? Então dessa forma você consegue enxergar que é possível também ser introduzido ali o sinal de 2 pontos. A questão 7. A correção gramatical seria mantida caso a vírgula logo após o termo que fosse eliminada. Vamos ver aqui. Os detentos têm acesso a mais de 100 livros comprados pelo governo e a partir dessa seleção eles têm 21 a 30 dias para ler um livro e escrever uma resenha que, se adequada aos parâmetros das leis, como circunscrição ao tema e estética, subtrai 4 dias da pena. Então, que aqui ele está falando para tirar. Aí ficaria assim uma resenha que se adequada aos parâmetros da lei. Estaria infringindo a norma? Estaria. Por quê? Eu estou retirando uma das vírgulas que introduz aqui no meio que uma oração que, se adequada aos parâmetros da lei, não é condicional. Caso seja adequada aos parâmetros da lei. Então aqui nós temos então uma oração, certo? E essa oração aí é uma oração subordinada adverbial condicional. Então uma oração subordinada adverbial condicional. Então eu não posso simplesmente tirar aí uma vírgula, certo? E se tirasse as duas, também estaria incorreto. E escrever uma resenha se adequada aos parâmetros da lei, também estaria incorreto, ok? Porque ela está deslocada. Então, errado. Questão 8ª. A inserção de uma vírgula logo após o mas não prejudicaria a correção gramatical do texto, pois nesse caso utilizaria a utilização da vírgula de caráter facultativo. Aqui, o que ele está querendo que você saiba? É muito comum o examinador cobrar essa conjunção adversativa, certo? E dizer que ela é facultativa. Após
ela, certo? Antes dela pode ser, a depender da situação, não nesse caso aqui que tem um ponto, certo? Mas vai ter algum caso aí, em uma frase que tem um mas entre ela, por exemplo, assim, ó, ela estudou, vírgula, mas não resolveu, tá? Então veja, vírgula veio antes do mas. Após o mas, ela pode ter, a resposta é não, não pode ter, certo? A não ser, obviamente, que tem uma vírgula que não seja por causa da conjunção adversativa mas por ter o que? Por ter algum termo deslocado, certo? Se eu tiver um termo deslocado após a vírgula, aliás, após o mas, aí eu vou ter o que? Uma vírgula, entende? Vamos colocar uma aí para você, para dar um exemplo. Deixa eu ver aqui que nós podemos escrever. Vamos por assim, ó. Farei o que puder. Aí eu vou trazer o restante aqui, ó. Mas agora item 1, como se fosse continuação aqui, tá? Aqui, mas não garanto que conseguirei cumprir o prazo. Tá. E o 2? Farei o que puder, mas... Até vou repetir aqui, ó. Mas... é bom deixar claro, vírgula, não garanto, e aí continua o áudio 1, certo? Então veja que teve uma vírgula após a conjunção mas é porque não é porque o mas está exigindo, mas eu vou ter o que? Uma oração intercalada, por isso. Então, eu só posso ter uma vírgula após o mas caso esteja se referindo a uma oração intercalada. Porque senão esse mas logo após ele vai ser sempre errado e nunca vai ser de caráter facultativo. Ou ao contrário, por exemplo, do todavia. Se fosse um todavia, obrigatoriamente seria utilizado a vírgula. Se for um contudo ele vai ter a faculdade, entretanto, essa facultatividade aí, certo? Então, a depender da questão. Então, mas nunca tem, todavia sempre tem, entretanto e contudo, às vezes tem, ok? Então, não prejudicaria se eu inserisse aí uma vírgula. Questão 9, né? 9. As vírgulas destacadas isolam o segmento de natureza adverbial para atender custo possível. Então as vírgulas estão destacadas
aqui e aqui, que isola um segmento natureza adverbial. Nós temos lá a natureza adverbial, que é o que? Vamos ver aqui. Diante dessa nova realidade, para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível. Então, diante dessa nova realidade, a administração pública precisou. Então, aqui no meio, o que? Para atender às necessidades fundamentais, tem a ideia do que? De finalidade. Lembra? Com a finalidade de atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível. Tem ideia de finalidade? Sim. Então, é o que? Uma oração de natureza adverbial. Então, uma oração subordinada adverbial final, reduzida do infinitivo, certo? Atender, certo? Então, a questão está correta, portanto. Legal? Próxima questão. 10. A supressão da vírgula empregada após livro atenderia às normas gramaticais, porém violaria a coerência do texto. Legal, diplomata aí, ó. Sempre questão bem elaborada. Então aqui, em e assim todo livro que não obedeceu a nenhum plano antecipado. O que acontece? Ele está propondo a retirada desta vírgula aqui. E ele diz, se eu tirar essa vírgula, eu vou atender às normas gramaticais, mas eu vou violar a coerência do texto. Perfeito? Vamos ver. E assim, que não obedeceu a nenhum plano antecipado. Quem não obedeceu a nenhum plano antecipado foi o livro que ele está trazendo aí, que é o caso, livro Vidas Secas aí, ok? Graciliano Ramos, acho que é o nome, né? Veja, Vidas Secas, perfeito. Então, nós vamos lembrar das restritivas e as explicativas. As restritivas, estou limitando. Se eu estou limitando a informação, eu estou trazendo o quê? Uma informação pontual sobre algum assunto. E nesse caso aqui eu tenho uma vírgula. Todo o livro. Qual todo o livro que não obedeceu a nenhum plano antecipado? Então o livro que não obedeceu nenhum plano antecipado foi o livro de Vidas Secas, porque tá na vírgula aqui, ó, vírgula, tá entre vírgulas ou entre a pontuação vírgula e ponto. Ele está limitando, então é o que? É uma oração, ok? Adjetivo o que? Restritivo. Então aqui ela tem o que? Restritivo. Se aqui ela é restritiva, agora ela está me falando que se eu retirar, passa a ser o que? Sai de restritivo e passa a ser explicativo. Só que qual é o problema da explicativa? Que vai falar sobre o todo. Todo o que nesse caso? Todo o livro. E assim todo o livro que não obedeceu a nenhum plano antecipado. Então aqui ele está ampliando para todos os livros. Não obedece a nenhum plano antecipado. Tirando a vírgula, eu tirei a limitação, que a limitação era somente para o livro de Vidas Secas, ok? Então mudaria aí a coerência, violaria a coerência do texto, violaria a coerência, atenderia ainda às normas gramaticais, sim, porque ele sairia de uma restritiva para uma explicativa, mas violaria assim a coerência do texto. Então a questão está correta. Perfeito? Povo, terminamos, vamos para a próxima.